Chegamos então a esse momento bom da nossa conversa, depois de uma tarde de banquete para conversa sobre esse tema que a gente refletiu com o pastor Diego Bittencourt, da Calvary Campo, lá de Campo Mourão, no Paraná, e também com as boas provocações que o pastor Rafael Nunes, daqui da Presbiteriana Conexão, trouxe para a gente nessa nossa reflexão da tarde sobre pensar fora da caixa também. Então a gente tem o trabalho e o privilégio de aproveitar os dois que estão aqui a serviço da Igreja da Manhã para, nessa conversa do fim do dia, a gente aprender e continuar ampliando o repertório e continuar entendendo o que Deus pode fazer com a gente que é do interior. E até o momento não houve perguntas no nosso grupo do WhatsApp. E pode ter certeza, a gente vai valorizar e encorajar vocês quando vocês mandarem as perguntas aqui. Se for possível, pessoal da mídia, projetar novamente aquela tela com o caminho das perguntas, a gente agradece muito. E você que já está no grupo, pode fazer uso do grupo para colocar a sua pergunta aqui para a gente aproveitar esse tempo final de mais ou menos 45 minutos para a gente avançar. Eu vou começar pedindo aqui ao pastor Diego Bittencourt que ajude a gente a entender esse cenário brasileiro de mais de 2 milhões de habitantes, de acordo com o censo de 2022, 60% da população nos grandes centros, mas entre médias e pequenas cidades, 40% da população. Como é que nós, da igreja de hoje, povo de Jesus no Brasil, precisamos responder a esses números? Que desafio ou que oportunidade os 40% representam para a gente? Muito bom. Esses 40% como densidade populacional, obviamente nos leva a uma reflexão. Agora, há um outro dado que é interessante também quanto a isso, que é o seguinte: não apenas em percentual, mas em número de cidades, as pequenas, médias cidades, cidades do interior, são esmagadora maioria nos mais de 5 mil municípios. Então, claro, não tem como pensar ou competir, e obviamente essa não é a linguagem, com uma megalópole como São Paulo, com seus 11, 12, 13 milhões de habitantes, fora grande ABC e tudo mais. Então tem muita gente, são bolsões populacionais. Contudo, se nós pensarmos nas cidades brasileiras, as mais de 5 mil, a esmagadora maioria está exatamente fora desse eixo. Então são cidades pequenas, cidades médias. Aquilo que a gente falou um pouco também no nosso momento aqui do Fórum Catalise, essa ideia de termos igrejas saudáveis, fiéis, bíblicas, contemporâneas, líderes íntegros que vão dedicar sua vida para essas cidades e para essas igrejas. E aí eu faço uma analogia, Edson, eu conversava com o pastor Rafael ontem, e que não seja a nossa realidade, mas enfim, acho que uma imagem nos ajuda aqui a entender. Eu sou palmeirense, você deve imaginar, eu estou absolutamente devastado hoje, estou tentando me recuperar com a alegria do evangelho que me cabe, tentando não pensar nesse tipo de coisa, mas eu vou fazer uma analogia com futebol. Muitos pastores, mesmo que inconsciente, eles pensam às vezes a jornada ministerial como uma espécie de uma carreira. Então você começa jogando assim, para usar São Paulo, estado de São Paulo, você começa no Novo Horizontino, mas o sonho é Real Madrid, é Barcelona, é esse tipo de time. E nós não podemos interpretar o ministério a partir dessas mesmas realidades. Ou seja, a cidade pequena não é uma plataforma para uma cidade maior. A igreja menor não é um campo de atuação para eu desenvolver um bom trabalho, para então poder receber ofertas melhores. Leia-se ofertas melhores como igreja maior no grande centro com melhor remuneração. Então nós precisamos de irmãos e irmãs, pastores, líderes e membros de igreja que estão dispostos a dedicar os melhores anos das suas vidas a comunidades também do interior. Então, se eu estou há 15 anos em Campo Mourão, também dizia isso ao pastor Rafael, não tem mais volta, não tem como eu dedicar os melhores anos da minha juventude a outra cidade, já foi. Eu já dediquei os meus anos de maior vitalidade, de energia,
de juventude a mesma igreja. Então, é claro, agora a gente começa a desfrutar de uma outra fase, de maior experiência, de maior maturidade. Mas aquela energia e vitalidade de um jovem recém-saído do seminário, isso já foi concedido a uma igreja, uma única igreja e uma cidade. Então, nós precisamos de pessoas, como eu terminei falando, que amem suas cidades, que amem suas igrejas e ousem dedicar um tempo de longevidade a essa mesma localidade, porque definitivamente, embora 40% da população proporcionalmente, se pensarmos em números totais, a esmagadora maioria da igreja evangélica brasileira está fora dos grandes centros. Então é uma seara gigantesca, os campos estão prontos, precisamos de trabalhadores. Eu acho muito significativa essa ilustração que o pastor Diego trouxe, e ela soou meu coração como um reforço, percebendo, eu não moro no interior porque foi o que deu. Porque na intenção do meu coração, talvez eu gostaria de estar num grande centro. Eu preciso entender que Deus, na sua ação soberana, Ele me movimenta na história para que eu more e me desenvolva numa cidade do interior. Então, quando eu saio de uma compreensão de que, poxa, eu estou no interior porque foi o que deu ministerialmente, mas o que eu gostaria de estar num grande centro, e eu passo a pensar, eu realmente acredito que eu estou no interior, porque é uma ação soberana de Deus que escolheu e que determinou usar a minha vida dessa forma, a perspectiva do ministério muda. Então, ao ouvir o pastor Diego nessa nossa conversa muito proveitosa de ontem, quando ele disse isso, a gente precisa entender, nós não estamos no interior porque foi o que deu ministerialmente. A gente não chegou assim no teto, como foi a expressão que o pastor Diego colocou. Deus soberanamente nos estabeleceu ali. Aí a gente sai de uma postura de não apenas crer numa boa teologia de um Deus soberano, para viver em conformidade com uma boa teologia na dimensão do ministério. Eu estou numa cidade interior porque Deus estabeleceu isso para a minha vida. Eu vou ter alegria e vou procurar desenvolver da melhor maneira possível. Eu lembrei agora, coisa rápida, eu estava num congresso, numa conferência semana retrasada. Fui para alguns congressos, em um deles eu falei com um amigo, pastor de projeção nacional, não quero ser indelicado em citar o nome dele aqui, um amigo querido, alguém que tem falado em várias igrejas do país e fora do país. Alguém jovem, mas que Deus tem usado de modo bastante poderoso. E ele mora numa cidade de um interior, de um estado. Eu não vou dar muito detalhe não, eu sei que vocês são curiosos, potencialmente fofoqueiros, então não vou dar muito detalhe. E eu falei, vem cá, meu irmão, quase que eu falo o nome dele. Já pensou esse suspense todo? Eu falei, vem cá, meu irmão, você não ouve assim, poxa, você devia estar em São Paulo, em sei lá que lugar e tal. E ele falou, ele é muito engraçado, ele falou, meu irmão, eu ouço o tempo todo. Eu falei, como é que você se sente? Ele falou, eu me sinto como Cristo diante do Satanás, dizendo, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E eu falo, para trás de mim, Satanás, Deus me chamou para esse lugar. Eu falei, amém, então vamos que vamos. Aproveitando a deixa, a gente já vai perguntar o nome da pessoa, estou brincando. Mas aproveitando a deixa de discernir a vocação da igreja local, para a gente aproveitar e potencializar e catalisar a missão de Deus nos nossos lugares, vocês podem compartilhar, começando pelo pastor Diego, como é que foi chegar a Campo Mourão e discernir o que Deus quer de mim aqui? E depois também o pastor Rafael chegar à conexão e discernir o que Deus quis de você aqui. Lembro nitidamente a primeira vez que eu cheguei a Campo Mourão para fazer na época o seminário. Porque a nossa igreja, o movimento do qual fazemos parte, estava iniciando um seminário em Campo Mourão. Longa história de o porquê Campo Mourão, mas era Campo Mourão. E eu conto isso lá, o pessoal sabe. Então, hoje, como falo da minha terra, Campo Mourão, meu povo, então não há mais qualquer dificuldade. Mas, Edson, quando eu cheguei, eu lembro do ônibus, eu fui de ônibus, eu lembro do ônibus chegando na rodoviária de Campo Mourão, com a nítida pergunta, de verdade, eu não pensava em morar, eu só ia para estudar, com a nítida pergunta, o que é que eu estou fazendo nesse lugar? Meus irmãos, eu sou da praia, entendeu? Eu fui criado lá, indo muito para São Paulo capital, eu era muito assim, urbano. Como diz minha esposa, virou até uma piada na família. Primeira vez que eu fui visitar
família da minha esposa, nós fomos para o sítio, e aí nós estávamos andando, e eu falei, gente, olha um boi. É verdade, a piada é até hoje, 18 anos de casado. Aí meu sogro, criado no sítio, falou, como é que é, filho? Eu falei, o boi. Ele falou, e daí? Eu falei, não, de onde eu venho não tem isso. Então, quer dizer, eu era um sujeito que não sabia a diferença entre milho, entre soja, entre capim, mato, não sabia nada de nada. Então eu cheguei com essa impressão, o que eu estou fazendo aqui? Quando então tivemos a convicção, fruto de oração, de permanecer, morar em Campo Mourão, meu irmão, primeiro ano da minha vida eu passei reclamando. De verdade, tá assim, você deve ter percebido que eu não estou aqui para usar filtros de Instagram. Passei o primeiro ano morando em Campo Mourão reclamando do comércio, reclamando do trânsito, reclamando do ritmo de vida, que parece que o negócio aqui é lento, parece que o pessoal da prestação de serviço está te fazendo um favor, e tudo comparando, até que de novo, Deus usando a vida da minha esposa, vira para mim e fala, vem cá, Deus realmente te chamou para cá? Falei, creio que sim, meu amor. Por quê? Ela falou, então você vai reclamar o resto da vida ou você vai entender aquilo que Deus quer fazer através de nós? Falei, opa, toma distraído, né? Então, Edson, a chegada foi culturalmente desafiadora. E aí eu entendi, bom, eu não posso estar aqui. Eu preciso encarnar. Eu preciso me tornar parte desse povo. E aí, meu irmão, aí eu amo conversar com pessoas que chegaram antes de mim, eu amo conversar, cristãos, não cristãos, famílias de pioneiros. Campo Mourão, como é uma cidade relativamente nova, não tem ainda um século, então tem os filhos dos pioneiros que ali chegaram, eles contam como aconteceu tudo. Gosto muito dessas narrativas culturais, talvez pela questão da missionalidade e dos estudos missiológicos. Por exemplo, encerro com isso. Eu descobri que o primeiro ciclo de enriquecimento das pessoas em Campo Mourão foi o ciclo da madeira. Então, muita gente não, algumas pessoas ganharam dinheiro com manuseio de madeira. E depois de ganharem dinheiro, o que eles fizeram? Tendo madeira e tendo terra em Campo Mourão, eles passaram a investir em outros lugares, Mato Grosso e até Rondônia, tanto que tem uma cidade chamada Ji-Paraná, por conta dessa migração dos paranaenses para lá. E aí o que eu entendi, de modo bastante breve aqui, eu entendi que na gênese da cultura mourãoense, embora eles não assim soubessem, havia um quê de extrativismo. Então Campo Mourão era o lugar para ganhar dinheiro, mas para desfrutar e reinvestir não era Campo Mourão. Tanto é que quem ganhou dinheiro em Maringá, reinvestiu em Maringá, Maringá explodiu. Quem ganhou dinheiro em Londrina, reinvestiu em Londrina, explodiu. Quem ganhou em Cascavel, mesma coisa, mas quem ganhou em Campo Mourão, investiu fora. E as gerações vão vindo, e ainda hoje, em certa medida, quem é o sujeito que tem dinheiro em Campo Mourão? O que ele faz? Ele compra um apartamento em Balneário Camboriú. Isso não é uma crítica e sequer uma denúncia, é apenas um diagnóstico. Então a pergunta é, como é que o Evangelho, ou o que o Evangelho tem a dizer a uma cultura não de pertencimento, mas que tem um quê de extrativismo? E como é que o Evangelho pode redimir essa realidade para que pertençamos verdadeiramente às nossas cidades e as amemos? Então, nós precisamos escutar as pessoas. Eu fui falar com o historiador oficial de Campo Mourão, eu queria saber a história. Então eu te garanto, mesmo não nascido em Campo Mourão, eu sei mais da história e da cultura de Campo Mourão que os mourãoenses. Porque eu fiz o trabalho de casa de entender quem é esse povo, o que eles querem, o que eles desejam e como é que eu posso acessar o coração deles a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Acho que é isso. Edson, na minha experiência, um pouco diferente, eu nasci em Juiz de Fora e desenvolvi toda a minha vida aqui na cidade. E quando eu saí pela primeira vez, eu saio para fazer o seminário. E eu começo o seminário, o primeiro ano eu faço em São Paulo, capital, e os últimos 3 anos, por uma necessidade familiar, eu transfiro o seminário para Belo Horizonte e faço os 3 anos finais ali. Exatamente. Interessante, hein? Vai render, não vai? Vai. Numa conversa depois, não vai? Vai, continue. Sabia pela sua pergunta. Mas, enfim. E aí, nesse sentido, eu conheci 2 grandes capitais. Sempre gostei muito de aprender a partir daquilo que acontece nos grandes centros, mas eu sempre tive uma convicção
de retornar para Juiz de Fora, não para uma zona de segurança, mas entendendo que me desenvolvi na cidade para servi-la. Então, assim, eu nunca passou pela minha mente, mesmo tendo recebido um convite para atuar no ministério pastoral na última semana do encerramento do seminário. Até lá eu não tinha nenhum convite oficial, e eu sempre tive a convicção de que eu retornaria para Juiz de Fora. E no 4º ano do seminário, uma convicção muito clara da parte de Deus veio ao meu coração de que eu plantaria uma igreja. Então, na minha experiência, o que me auxiliou foi ter uma clara convicção, assim, uma nitidez de que eu não sabia como se daria nos pormenores, mas eu tinha a convicção de que eu retornaria para Juiz de Fora para passar talvez toda a minha vida, não sei o que Deus tem, mas pelo menos um longo período da minha vida servindo a cidade, amando a cidade. Então, essa foi uma questão para mim mais fácil no início e no desenvolvimento do ministério. Meu coração sempre esteve na cidade. E se me permite, eu acho que eu citei hoje na mentoria matinal, o Ed Stetzer, um missiólogo que eu gosto muito, ele traz muitos dados. Ele não é alguém de profunda elaboração teológica, mas ele é um prático, né? Ele é um observador e um grande pesquisador, perfeito. Ele diz, as estatísticas propõem isso, que ministérios autóctones são aqueles que são os mais frutíferos, ou seja, idealmente alguém da cidade, alguém da cultura tal como o Rafael, ou às vezes, pela graça de Deus, alguém que vem de fora, mas repito essa expressão que tenho usado ao longo do dia, encarna a cultura. E não olha mais aquele povo como eu e eles, mas nós. Isso é fundamental. E aproveitando esses movimentos que Deus possibilitou a vocês dois, a gente aprende muito com o que acontece nos grandes centros. Isso amplia nosso repertório, isso é fundamental para o desenvolvimento, inclusive das nossas igrejas locais, da nossa vida como um todo, na missão. Mas o que vocês dois pensam que os grandes centros, sobretudo na perspectiva das igrejas locais, precisam aprender com as igrejas do interior? Quem descasca esse abacaxi primeiro? Legal. Me dá tempo para pensar. Então vamos lá, eu começo e desenvolve, ok? Só vou introduzir. Bom, o que eu percebo aqui nesse sentido? Eu acho que uma das características muito peculiares e que nos ajudam numa boa ponte de construção da evangelização e do processo de aprofundamento do discipulado, que na minha opinião já começa com a evangelização, é perceber que em pequenos centros ou em médios centros urbanos, a gente tem uma grande facilitação da questão relacional. Por exemplo, nos grandes centros a gente percebe muito uma dimensão mais aprofundada de relações de consumo, e não no bom sentido, mas no mau sentido do termo. Eu explico. Por exemplo, é muito característico, e eu me recordo a primeira vez, por exemplo, que eu fui num grande shopping na cidade de São Paulo. Cara, eu fiquei assustado porque era uma época de Natal e aquilo é um formigueiro humano. E para eles isso é muito natural e as relações se dão a partir disso. E quando, por exemplo, nós vamos num shopping, num centro de média estrutura urbana, como é Juiz de Fora, hoje a gente foi tomar um café na cafeteria de uma irmã aqui da nossa igreja, e eu cumprimentei 2 ou 3 pessoas ali. Por quê? Porque essas relações não são tão distantes. Então, eu acho que uma grande questão que os grandes centros e igrejas plantadas ou que se desenvolvem nos grandes centros precisam aprender é estabelecer esse processo relacional, uma efetiva comunhão cristã, porque sem perceber, muitas vezes nos grandes centros, essas igrejas se desenvolvem muito numa prestação de serviço religioso. E cidades do interior, sejam de pequeno ou de médio portes, eu acho que isso ainda não foi tão disseminado e a gente ainda guarda uma boa relação nessa construção da comunhão entre os irmãos da igreja. Então eu acho que essa é uma das dimensões que os grandes centros precisam aprender com os centros, com as regiões de interior. Eu concordo plenamente, e eu citaria também a questão da afetação cultural nas mais variadas expressões da sociedade. Um pouco daquilo que nós conversamos aqui. Isso é um privilégio de cidades menores, que às vezes o grande centro, por ser um ambiente, eu não estou dizendo que toda igreja é assim, mas tem uma tentação em potencial de realizar os cultos.
e mensurar o seu sucesso ministerial e os seus frutos apenas pela expressão numérica, quantificada pelo número de cadeiras. E quando se pensa em cidade, não sei se dá para pensar muito em cidade. É muito mais assim, nossa quadra, nosso bairro. Então, eu acho que pensar cidade, curiosamente, é um privilégio que Deus concedeu às cidades menores e que os grandes centros poderiam aprender conosco. Por exemplo, quem acha que uma igreja de 5 mil membros é uma igreja grande? Levanta a mão, por favor. 5 mil membros. Não é pegadinha, não. Tá, é mais ou menos. 600, 700 pessoas? Aqui, mais ou menos? 600 pessoas. Então tá. 5 mil membros, uma igreja de 5 mil membros, é grande, certo? Só que coloca uma igreja de 5 mil membros em uma metrópole de 13 milhões. Qual é a afetação dela da cidade? Nula. Pega uma cidade de 600 mil habitantes, uma igreja com 600 pessoas. Qual é a afetação dessa igreja na cidade? Gigantesca. Então, às vezes a gente está comparando realidades que não são equiparáveis. Então, um amigo meu, ele brinca com essa expressão, ele diz o seguinte, laranja é grande ou é pequena? A laranja é do tamanho de uma laranja. E melancia, é grande ou é pequena? Melancia é do tamanho de uma melancia. Pode ser que tenha laranja grande e melancia pequena. Então, Deus nos chamou com diferentes dons e vocações, e inclusive a expressão dos nossos frutos tem a ver com essa vocação e com esse chamado. Então, às vezes, o pessoal foi chamado para ser uma laranja e está sofrendo querendo ser uma melancia. E aí, assim, aí consegue ser uma melancia, mirrada. É um negócio também meio deformado, meio triste. Então, essa afetação, eu acho que os grandes centros podem aprender com as cidades do interior, desse diálogo com as diferentes esferas de sociedade, com o desenvolvimento da cidade. Eu acho que é algo que... Eu conheço muita igreja, gente, mas eu correndo o risco aqui de ser injusto. Eu não lembro uma mega church de grande centro que tem uma afetação e uma transformação de cidade. Com raras exceções, algumas com distorção teológica, tem uma lógica de poder com a cidade, de acesso às esferas de poder, mas não de afetação e transformação. Eu estou feliz porque a gente recebeu algumas perguntas aqui no grupo do WhatsApp, e lembrando que você pode e deve participar. Basta você digitar a sua pergunta, ela vai ser lida, vai ser contextualizada, e dentro ainda dos tempos que temos aqui disponíveis, vamos trazê-las para o Diego Bittencourt e para o pastor Rafael Nunes também. E eu quero aproveitar a ideia trazida pelo Igor aqui, ainda nesse contexto de tensionamentos entre grandes centros e pequenos centros. A gente precisa ser uma igreja simples, bíblica e contemporânea. Como é que a gente faz isso, tendo a realidade de preletores de referência nacional e internacional sendo transmitidos na mão de todos os membros das nossas igrejas hoje? Ou seja, para a preocupação do Igor, como é que a gente pode valorizar a nossa igreja local nessa perspectiva do que se oferta em termos mais amplos nos grandes centros também? Eu entendo e valido essa angústia, mas me permita a profunda transparência aqui. Está vendo como a gente está trabalhando com as categorias erradas? Porque a gente está achando que número, visualização de YouTube e conteúdo programático é apenas o que a igreja precisa. Então, nós precisamos ser relembrados e relembrar as nossas comunidades de fé que igreja é muito mais, embora passe por essa realidade, é muito mais do que ter um bom pregador de renome nacional. Igreja é comunhão, igreja é vivência, igreja é serviço, igreja é celebrarmos ao redor da mesa o corpo e o sangue de Cristo. E aí o pastor Jeremias Pereira nos ajuda com isso, ele é muito brincalhão, ele diz, tá bom, segue lá o cara do YouTube, mas quando estiver doente, não é o cara do YouTube que vai te visitar no hospital. Não é ele que vai fazer o velório de um ente querido. Então a igreja é corpo. Eu acho que não tem problema nenhum nós, inclusive, endossarmos bons pregadores. Então, por exemplo, dentro da IPB, a gente conversava sobre isso ontem, 2 grandes responsáveis pelo retorno aí à teologia reformada, pregação expositiva e tudo mais, goste deles ou não, enfim, Hernandes Dias Lopes e Augustus Nicodemos.
Muitas pessoas passaram a ir para igrejas presbiterianas por causa da presença desses homens de Deus nas plataformas online. E eu celebro isso. Eu não sou presbiteriano, mas eu celebro isso. Eu celebro os dons que Deus concedeu. Aprendo com esses homens, seja a partir daquilo que ouço à distância, a partir daquilo que ouço deles. Mas é muito mais do que isso. Então, igrejas locais são comunidades, para usar a expressão do Michael Gorin, são comunidades contrastes. São uma contracultura em meio a uma cultura caótica. Ou seja, há um milagre e uma beleza quando cristãos e discípulos de Jesus se juntam para fazer a diferença no local, na realidade onde Deus os plantou. Então, vamos celebrar aquilo que tem de oferta, de sermão e tudo mais, mas que o Senhor, primeiro, aos pastores e líderes, ajude-os a não se diminuir, estabelecendo uma relação comparativa com esses grandes pregadores e a abrangência de seus ministérios, e que aos irmãos tenham a compreensão de que aquilo é um dom concedido a Deus para um irmão e que beneficia o corpo, mas não substitui a vivência comunitária através da igreja local. Legal, eu acho que esses grandes pregadores, em razão de suas visualizações, em razão da visibilidade que eles tomam a partir da internet, eles podem trazer uma grande contribuição para a vocação geral da igreja. Mas para pegar carona nessa dimensão do pastoreio, do cuidado particular que acontece na igreja local, também a vocação específica de uma igreja local, que é o que vai fazer diferença na cidade, esses grandes influenciadores digitais, por exemplo, eles não conseguem atuar nessa dimensão. Agora, quem atua nessa dimensão de compreender a necessidade de uma cidade e de ser a resposta de Deus para essa necessidade específica daquela cidade, são as igrejas locais que se estruturam a partir dessas lideranças específicas. Então, eu acredito que quando a igreja local ela faz essa boa leitura do seu contexto de missão, ela faz essa exegese cultural, entendendo quais são os aspectos pecaminosos dessa cidade interior, que Deus nos chama a ser uma voz profética, convocando-os ao arrependimento. Quais são as virtudes concedidas pela graça de Deus nessa cidade interior, que nós precisamos identificar, demonstrar uma ação graciosa de Deus por concedê-la à cidade e desenvolvê-la como uma ponte que nos leva a compartilhar o evangelho com as pessoas. Os pregadores da internet não fazem isso, os pastores das igrejas locais assim fazem. Então, quando a gente tem muita convicção do nosso chamado, tendo uma grande alegria em Deus, porque esses irmãos foram vocacionados por Senhor para essa grande abrangência, mas entendendo a nossa vocação e a nossa contribuição dentro dessa especificidade no corpo de Cristo, de sermos essa linha de frente na cidade de interior, eu acho que entendendo a nossa vocação específica, a vocação específica da igreja, a gente vai entregar algo a partir da igreja que a cidade tanto precisa e que as pregações da internet não têm a capacidade de fazer. Então eu acho que é entender, esses grandes pregadores trazem contribuições maravilhosas na dimensão geral da igreja, no sentido de evangelização de massas, questões do tipo que são importantes, mas quem vai fazer a diferença na igreja local são esses pastores como discípulos de Jesus em missão, entendendo aqueles contextos específicos. Muito bom. A gente teve uma premissa na exposição que o pastor Diego Bittencourt fez, dizendo o seguinte: se queremos de fato viver a missão de Deus, devemos estar dispostos a arriscar tudo, inclusive a nossa reputação. E eu quero partir dessa premissa para trazer a pergunta de dois irmãos aqui, o irmão Ricardo Costa e o Antônio Carlos Júnior. Eles perguntam sobre um bom argumento bíblico para nós nos tornarmos cada vez mais praças, em vez de outra ação das nossas igrejas, sobretudo nessa questão de sermos um espaço multiuso, e pedem mais fundamentação bíblica para isso, e também como podemos minimizar os riscos e os equívocos nesse processo. Quando nós pensamos teologicamente, existe um conceito, uma abordagem, que é teologia da cidade. Então, fazer teologia da cidade é elaborar conceitualmente, biblicamente, algo que começa desde o Antigo Testamento, com a concepção das cidades, a partir daquilo que é uma visão de Deus
Keller dizia que cidades têm aquilo que é positivo e aquilo que é de mais negativo. É claro que a primeira cidade, fundada por Nimrod, é um problema, é uma deturpação. Enfim, tudo para dizer que nós vamos evoluindo nesses conceitos, lembrando que tudo começa num jardim, mas tudo termina em uma cidade. Então, no centro dessa cidade santa, que é a Nova Jerusalém, há um ambiente de comunhão. Não precisa mais de templo, porque, obviamente, a pessoa de Jesus Cristo se faz presente. É apenas dia, porque não há noite, obviamente, porque não há mais dúvida, não há obscuridade, não há ausência de clareza. Então, há uma série de categorias que vão nos ajudando a entender que a Nova Jerusalém, ou enxergá-la, é um vislumbre daquilo, penso eu, que deveria ser a igreja. É claro, eu não vou sacralizar método, e não tem um versículo, e eu entendo a pergunta, mas não tem um versículo que diz, onde é que diz lá na Bíblia que a igreja tem que ser um espaço multiuso? Não tem. Mas por isso que a gente conversa sobre essência e sobre forma. Então, se a igreja é um vislumbre da eternidade, se o já, mas o ainda não é uma tentativa de vivência, aquilo que haverá de ser na plenitude, e se a grande cidade santa, esse ambiente de convívio entre homens, mulheres, crianças, velhos, até a figura do profeta Isaías, quando fala do fim dos tempos, fala que o leão brincará com a criança, ou seja, essa harmonia que dá lugar ao caos. Então eu penso que a igreja de Jesus, tal como configurada hoje, inclusive em prédios, ela deveria de alguma forma refletir esse mesmo espírito. Esse ambiente de convivência, esse ambiente de encontro, esse ambiente de transformação. Isso é para todas as igrejas? Não, porque não é essência. Isso é para qualquer realidade. Olha, eu sei que a depender da tradição teológica e do aspecto histórico, alguns prédios nem é muito possível fazer isso. Alguns prédios não permitem. Você tem os bancos de madeira, não vai ficar tirando banco de madeira todo dia para fazer espaço multiuso. Então perceba, isso aqui é um princípio replicável em alguns aspectos, mas certamente muito mais uma sugestão de pensar, opa, como é que nós podemos, enquanto igreja, servir a cidade? O princípio é esse. Como é que nós podemos usar os nossos espaços? De repente não dá para fazer um ambiente de networking corporativo, mas dá para fazer um contraturno escolar? Dá para fazer uma escola de jiu-jitsu? Dá para fazer uma escola de música? Dá para fazer um reforço, uma cooperativa de costura? Então o princípio não é apenas transformar a igreja num espaço multiuso. Isso é estratégia, isso é forma, possível e passível a algumas realidades. Mas, como disse no início, à luz dessa compreensão de um desenvolvimento e até de um mandato cultural. Então, se a gente quer um pouquinho de referencial bíblico, acho que o mandato cultural nos ajuda. Guarde e cultive o jardim, ou seja, desenvolva a cultura e meio ambiente naquilo que está ao seu redor. Se eu sou um bom mordomo dos recursos de Deus, está aí então outro princípio, eu devo usar tudo quanto Deus colocou sob os nossos cuidados, de modo a desenvolver, otimizar, potencializar e abençoar vidas. Então acho que mandato cultural é uma boa referência, mordomia financeira é uma boa referência. É regra? Não. Em nome de Jesus, não vim aqui para sacralizarmos métodos, mas nos perguntamos então, portanto, como podemos, enquanto igreja povo e enquanto igreja espaço, servir o nosso entorno a partir do mandato cultural, exercendo uma correta mordomia. Os desafios, para terminar, claro, são vários. Citei um deles aqui, a gente vai tropeçando, a gente vai caminhando, a gente vai discernindo aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que deve, aquilo que não deve, ou talvez na expressão do apóstolo Paulo, aquilo que é lícito, aquilo que é convém, né, o que é conveniente. E não é para toda igreja ter cafeteria, não é para toda igreja ser espaço multiuso, não é para toda igreja ter escola de música, nós temos. Não é para toda igreja ter instituto como Habitat de Inovação, Empreendedorismo e Impacto, mas tudo nasce da seguinte pergunta: como? Com os nossos dons, potencialidades, vocações e, quem sabe, estrutura, podemos servir a Deus e a cidade da melhor maneira possível. Acho que esse é o desafio que eu gostaria de propor aqui para os irmãos. Eu gosto muito de pensar o lugar do lugar no exercício da missão. Então, por que a gente está nesse espaço físico?
Por que esse espaço físico está a serviço do Senhor, o nosso Deus? Qual é a melhor maneira de nós colocarmos essa infraestrutura física para que a vocação específica dessa igreja local, ela seja efetivamente exercida? O exemplo trazido pelo pastor Diego, ele esclarece, ele elucida isso de uma maneira muito forte. Nós percebemos que existe isso numa vocação particular do pastor Diego, mas também numa vocação particular dos membros que compõem a igreja Calvary Campo. Então, a partir da vocação que eles recebem da parte de Deus, entendendo, apesar de nós, Deus está nos chamando para fazer isso na história. Como a gente coloca a infraestrutura como um recurso de funcionalidade para que a gente cumpra a nossa vocação. O grande problema é que a gente tem uma superestima, e eu tenho pensado muito sobre isso, conversando com pessoas que vão iniciar um processo de plantação. Qual que é a primeira coisa que eles pensam no processo de plantação, pastor Diego? Você que tem larga escala. Aonde a gente vai se reunir? Qual que vai ser o gasto com locação? Eles não pensam quem Deus está nos chamando para alcançar. É isso aí. Como Deus quer que nós alcancemos essas pessoas. E a partir disso, a infraestrutura está a serviço do cumprimento da missão. A infraestrutura, naquele livro tão importante, A Treliça e a Videira, é apenas treliça. Espaço físico é infraestrutura a serviço da missão. Mas às vezes a gente tem uma má compreensão da missão, a gente não tem clareza da nossa vocação específica, e aí o seguinte: a Conexão é uma boa igreja porque ela tem uma boa infraestrutura, ou porque ela cumpre de maneira frutífera e consistente a evangelização e discipulado de pessoas? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. E aí muitas vezes a gente se acomoda quando a gente compra um espaço, constrói do jeito que nós gostaríamos, e muitas igrejas estão morrendo porque toda a energia do pastor está: eu preciso comprar o terreno, eu preciso pagar a parcela, como é que eu vou levantar recurso? Enquanto a sua grande energia deveria fazer o que Deus quer que eu tenha como capacitação do rebanho para que cumpramos a missão. E aí a infraestrutura é apenas um dos instrumentos, uma das ferramentas a serviço do cumprimento da missão. Nós não temos a coragem de reconhecer isso, mas nós, sem percebermos, nós idolatramos infraestruturas. Vou fazer uma outra provocação aqui. A gente viu o espaço da Calvary, um espaço lindo, inspirador. O que mais despertou o nosso coração? É ver essa infraestrutura fantástica. Vocês perceberam as imagens? Dá vontade de conhecer, não é? Ou é o que eles estão fazendo através do chamado de Deus para a vida deles? Porque toda a infraestrutura está a serviço da missão. Só que, infelizmente, a missão tem ficado muitas vezes a serviço da infraestrutura, porque a gente aprendeu equivocadamente a missão. E me permite uma continuidade nessa expressão, porque eu sei que não é o que os irmãos propuseram aqui, mas isso me levanta uma potencial tentação dos nossos corações, que é o seguinte: antes de eu falar o que eu preciso falar, um disclaimer aqui, o seguinte: sou ortodoxo, sou teólogo, formado em teologia, mestrado, doutorado, o que você quiser, sou pregador expositivo, sou pregador clássico. Dito isso, cuidado para que tudo que você tem que fazer, sendo estabelecido como estratégia, qual é o texto que diz isso? Precisamos aprender a ler as Escrituras, sim, como base textual, mas, como disse John Stott, uma mente bíblica não é a que decora versículos, mas é a que é moldada pela palavra de Deus, porque senão nós chegaremos ao ponto de sacralizar os métodos. Então, quando falamos de igreja como praça, não é a sacralização a partir do texto imutável, do versículo inequívoco, não. É um princípio e um espírito que se carrega. Portanto, qual é a base bíblica? Me dá um versículo para fazer EBD. Qual é a base bíblica que o louvor tem que ter banda ou tem que ser coral de vozes? Qual é a base bíblica para ter instrumento na igreja? Entenda, eu não estou diminuindo de maneira nenhuma. Tudo aquilo que fazemos, como disse, emerge das Sagradas Escrituras, mas cuidado para não confundir as coisas, essência e forma, e sacralizando o método com aquilo que, não, mas preciso desse texto explícito, específico. Não, estratégia, vocações, diferentes realidades, a partir de um espírito da palavra de Deus que é carregado para o cumprimento da missão.
É bom demais quando a gente começa a conversar, porque a gente vê que o tempo voa e a gente já está fechando esse bate-papo aqui. Mas o pastor Diego deixou à disposição as redes sociais, você pode continuar interagindo com ele lá. O pastor Rafael também estão à disposição para a gente avançar nessa conversa. A gente terminou a exposição da tarde com 3 conselhos bem práticos. Resumindo, pare de se comparar com as megachurches. Saiba que leva muito tempo para as coisas acontecerem de repente. E entenda que você só pode servir fielmente a quem você ama. Eu queria perguntar para você, pastor Diego, para você, pastor Rafael, que de repente você já vive hoje, que levou muito tempo, e como isso continua te inspirando a servir na missão de Deus onde Ele te plantou. Eu diria que esses frutos de uma igreja consolidada e de uma igreja plantadora de igrejas. Então, hoje, a gente dialoga com muitos plantadores, né, que já começam com a melhor das intenções. Não, quero plantar uma igreja e depois de tanto tempo, depois dela plantada, a gente vai plantar outras igrejas. Olha, glória a Deus por quem consegue fazer isso rápido. Talvez eu seja mais lento. Mas demorou para estabelecer, demorou para consolidar, para que hoje nós possamos, pela graça de Deus, colaborar com o que Deus tem feito para além de nós. Então, demorou muito tempo para isso acontecer de repente. Hoje a gente fala com muita alegria. Por exemplo, um sonho que tínhamos, uma igreja filha. A primeira foi a de Londrina, né? Nossa mesmo. Demorou alguns anos. Aí de repente aconteceu. Essa expressão trazida pelo pastor Diego é de uma profunda sabedoria bíblica como solo que nutre essa afirmação. E eu poderia dizer muitas coisas, mas eu queria lançar a mão desse espaço com uma grande oportunidade que Deus me dá, porque a gente tem aqui alguns irmãos, por exemplo, que são membros da igreja mãe, da igreja plantadora da Igreja Presbiteriana Conexão, que é a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. E uma das coisas sempre que me inspiraram muito na primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora é que ela é uma igreja profundamente comprometida com a plantação de igrejas e profundamente comprometida com o aspecto do espalhar do reino de Deus por meio de missões transculturais. E eu sempre pensava assim, quando um dia eu tiver a oportunidade de exercer o ministério como pastor titular, um grande sonho vai ser a plantação de uma igreja filha. Um outro grande sonho vai ser parceira como igreja de outras plantações de igreja. E um outro sonho vai ser quando nós desenvolvermos esse apoio a missões transculturais. E alguns anos atrás, aí é uma questão de uma visão que começa no coração do pastor titular, mas quando ela é de Deus, ela vai ser legitimada, ela vai ser ratificada pelo conselho da igreja. Pelo menos assim é o contexto dentro da igreja presbiteriana. Você aplica isso para o seu contexto denominacional, que a gente tem um sonho de sempre termos alguma igreja como igreja filha, sempre termos uma igreja como uma igreja em parceria de plantação em cada região do Brasil e a gente apoiar um projeto de missão transcultural em cada continente. Nesses 7 anos da Conexão, nós já participamos de 9 parcerias para a plantação de igreja. Outro, de repente, aconteceu esse ano. A gente está com uma primeira igreja filha sendo plantada pela Igreja Presbiteriana Conexão. E a gente chegou na América do Sul. A gente, na Bolívia, né? A gente está em Santa Cruz de La Serra, apoiando o trabalho. Nós chegamos na África, em Ruanda, ali na África Central. Há alguns anos a gente tem apoiado um projeto na Ásia. E a cada ano a gente quer apoiar uma nova parceria e, ao mesmo tempo, apoiar um projeto de missão transcultural. É bonito falar, mas na hora que a gente tem que mexer no bolso, a gente percebe se a gente está realmente comprometido ou não. E eu lembro do pastor Eloy Eringer Frossaro, o pastor que agora, né, passou o bastão para o pastor Jefferson lá na primeira igreja, falou assim, cara, o pastor Eloy, ele é quase um irresponsável, porque assim, não tem recurso, e eu trabalhava como auxiliar administrativo na igreja, eu conhecia a realidade. Mas sempre vinha um dinheiro e sempre avançou. E interessante que a gente aprendeu isso e vê se de repente acontecer numa igreja que vai fazer agora, né, em setembro, 8 anos da sua organização, 10 anos desse projeto de plantação. Nesses 10 anos, de repente, chegaram esses de repentes. Então, assim, para mim esse é um que eu queria celebrar muito e uma forma também de honrar a igreja mãe que nos deu esse exemplo. Eu espero que as igrejas filhas também repliquem isso. Vocês já chegaram na Europa, não? A gente, quem sabe, no próximo ano. É porque talvez eu estou discernindo um chamado para o Principado de Mônaco.
Caso a conexão Traz queira... o seu projeto. Isso, eu vou mandar para vocês. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente agradece muito a participação de vocês, enriquecendo a conversa, de modo muito especial ao pastor Rafael e, sobretudo, o pastor Diego, que vem de Campo Mourão para essa tarde impactante na nossa jornada como comunidade da Igreja do Amanhã. Muito obrigado a vocês pela disponibilidade e pelo zelo na palavra, na simplicidade e para a gente caminhar servindo a Deus. E se me permite, eu gostaria de agradecer. Gastar um sábado inteiro ouvindo, com brilho no olho, com empolgação, com o coração aquecido. Meus irmãos, parabéns. Parabéns pela intencionalidade, pelo desejo, pela sede por ouvir, aprender, ser inspirado, impactado. Isso é uma troca, nós não apenas passamos, nós recebemos. Então, que Deus continue usando a vida de cada um de vocês, frutifique imensamente. Obrigado, pastor Rafael, pelo convite. Obrigado vocês por nos ouvirem. E grandes coisas Deus tem para essa cidade através de cada um de vocês. Deus abençoe. Eu encerro agradecendo aos nossos voluntários, a equipe de trabalho da Igreja do Amanhã. Obrigado pelo desprendimento e pela dedicação. E a gente encerra para deixar um último convite para você, ok? Eu queria que você observasse esse convite com atenção e assim nós oramos para encerrar esse tempo.